Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosas e Algo Mais, e hoje, O Que Já Li, de José Saramago. Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, estreando mais um quadro novo aqui no Prosas e Algo Mais, O Que Já Li de. O que vai consistir este novo quadro? Quero indicar autores que eu gosto muito, que eu já li vários livros. Uma maneira também de indicar esses livros para você que quer conhecer esse autor ou essa autora e não sabe por onde começar. Quero dar uma ideia de cada livro desses que eu li, indicar para vocês qual eu comecei, qual que eu geralmente indico para as pessoas começarem em determinado autor. Então hoje eu vou falar de José Saramago, de todos os livros que eu li dele, vou falar um pouquinho de cada livro que eu já li dele. E o objetivo também desse quadro é que muitas vezes só apenas a resenha não motiva naquela pessoa a ler determinado livro, determinado autor. Até porque muitas pessoas não gostam de saber muita coisa dos livros, né? Então elas veem resenha só depois que elas leem. Antes disso, lembrando que eu sempre deixo links de compras na Amazon aqui embaixo. Se você tiver a fim de comprar alguma coisa, comprar qualquer coisa por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Então, bora! Começar falando aí dos livros que eu li de José Saramago até hoje. O primeiro livro que eu li do José Saramago se chama In Nomine Dei. Vou deixar a capa aqui para vocês, porque eu já li faz bastante tempo, acho que lá em 2013 ou 12, e eu li emprestado da biblioteca. Esse livro ele é uma peça de teatro, que ele vai falar da Revolução Protestante. Então ele vai falar muito ali de intolerância religiosa, de fanatismo religioso. José Saramago vai fazer assim o antagonismo, né, entre a religião e a conduta do homem, interligando essas duas coisas com o reflexo que isso produz na sociedade. É um tema recorrente do José Saramago. Falar sobre a religião, sobre o que a religião afeta na sociedade, como essas duas coisas, a conduta do homem e a religião caminham. Então você já tem uma noção ali de um tema que ele fala bastante nos livros dele. É uma peça de teatro, então é um livro pequeno, eu li da primeira vez 2 vezes seguida. É um livro que você não encontra fácil hoje, eu não encontrei mais, mas o e-book dele sempre tem na Amazon, vou deixar aí embaixo o link se você quiser comprar, ok? O segundo livro que eu li do José Saramago é A Jangada de Pedra. Esse é um livro aqui, eu acho que o mais louco, diferente, o mais alegórico do José Saramago que eu já li. Os críticos dizem que ele já estava muito maduro quando ele fez esse livro aqui, porque ele tem muitas alegorias, realmente. Você tem que embarcar no que ele está te contando aqui. Então tem muitos mitos, muitas lendas, coisas um tanto bizarras que você às vezes pensa que não faz sentido, mas logo o Saramago te mostra o que ele está querendo dizer. Então ele é bem alegórico. Ele utiliza aqui muitos elementos fantásticos. Ele está falando de um povo, da perca de identidade desse povo, né, referente ali a Portugal, claro. E ele fala muito aqui também de Portugal e Espanha, que acabaram se tornando os parentes, né, os primos pobres da Europa, que geralmente são tirados ali daquele bolo quando se fala ali da Europa, né? Ele fala muito disso. Ele é um livro, no final, até bem desolador, porque é como se aquele povo, né, que vai perdendo a sua identidade, fica de mãos amarradas. E ele mostra também a grande consciência, né, social e política do José Saramago. Então é um livro interessantíssimo, mas não é um livro que eu indicaria para você começar a ler o José Saramago. Tem um vídeo aqui muito antigo do Jangada de Pedra, vou deixar embaixo se vocês tiverem curiosidade, ok? O próximo livro que eu li do José Saramago são As Intermitências da Morte, é um dos meus livros favoritos dele. É um livro incrível, é um livro pequeno. Geralmente eu indico para quem quer começar José Saramago ler As Intermitências da Morte. A sinopse desse livro é muito simples, né? A morte simplesmente parou de trabalhar. E aí, a partir daí, ele vai contar toda a confusão e o que tudo isso gerou nessa sociedade, em todos os seus âmbitos. No âmbito religioso, no âmbito político, do que as pessoas são capazes de fazer, agora que elas sabem que não podem morrer. A agonia de muitas pessoas que sofrem acidentes, têm doenças, então elas ficam agonizando porque elas não morrem. É uma coisa muito maluca, porque é quase uma história apocalíptica. Apesar das coisas bizarras e estranhas que acontecem, o Saramago nunca foge do real. Isso é em todos os livros dele, e aqui não ia ser diferente. E o final desse livro é uma coisa louca, porque você tá no meio daquela doideira, daquela loucura, e o final é uma coisa completamente inesperada, que eu não estava esperando,
E é um final bonito mesmo, lúdico e alegórico, como várias coisas, né, que o Saramago escreve. Livro sensacional, recomendo muito. Tem vídeo aqui, vou deixar aí nos cards. Outro livro que eu li do José Saramago, eu li nessa minha edição aqui, que foi lançada pela Cultura, que tem 4 livros, né, tem 5 livros, na verdade, aqui dele. Eu li o primeiro, que é o Memorial do Convento. Esse aqui é o volume 1. O Memorial do Convento, ele é um livro bem épico, porque ele fala bastante da história portuguesa, lá atrás, no tempo que o Brasil ainda era colônia. Então tem uma trajetória de construção ali daquela sociedade, tem uma parte toda da Inquisição que acontecia ali também. Tem uma grande construção, né, desse convento, e você vê as coisas que as pessoas, que os trabalhadores passavam para construir esse convento, carregando umas pedras pelo meio do caminho, pedras enormes, o sacrifício, as pessoas morrendo naquele meio. E tem 3 personagens incríveis, que é a Blimunda, o Baltazar e o Bartolomeu. E tem um romance lindo também da Blimunda com o Baltazar e o padre Bartolomeu, que ele cria invenções, e dessas invenções é que você faz as alegorias, né? Sociedade, com política, com o momento que se vivia ali nesse momento histórico. E tem uma das personagens femininas do Saramago, que são uma das personagens mais incríveis que eu já li, fortes. Ela tem uma presença tão grande, tão forte, tão bonita. A Blimunda, que é uma personagem assim que você se apaixona de cara. Ela toma o livro inteiro, ela é sensacional, vale muito, muito a pena ler esse livro de José Saramago. E o último livro que eu li dele, inclusive tá nas minhas melhores leituras de 2017, é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse também tem vídeo aqui, vou deixar aí nos cards, aqui embaixo, se você quiser dar uma conferida, se aprofundar um pouco mais depois que terminar esse vídeo. Ele é muito simples de explicar sobre o que é esse livro, porque é a visão de Saramago, né, sobre a história de Jesus Cristo e como ele humaniza esse personagem, como ele humaniza Jesus Cristo e todos os personagens ao seu redor. Ele humaniza, né, Maria, José, os próprios apóstolos, Maria Madalena, e tem um dos diálogos mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. São várias páginas desse diálogo, que é Deus, o diabo e Jesus Cristo dentro de um barco. E é uma coisa assim fascinante e incrível, e tem muita coisa ali dentro desse diálogo, né? E o quanto Deus e o diabo seriam o oposto um do outro, o quanto necessitam um do outro. E claro, há sempre as críticas pontuais que o Saramago faz à religião, mas como eu já disse no vídeo, eu nunca encarei o Saramago, eu não encaro o Saramago como um cara que está fazendo sermão, dizendo que ele tem a verdade absoluta. Não. Ele coloca ali as questões que incomodam e que muitas vezes passam batido. Então ele coloca algumas verdades ali que se dizem verdades absolutas para questionar, para fazer você pensar, para fazer você refletir. Esses foram os livros que eu li do Saramago. Se eu fosse recomendar para você, para começar, como eu já disse, eu recomendaria As Intermitências da Morte. Características principais do Saramago. Ele fala, né, muito da religião, ele faz o contraponto, né, o antagonismo da conduta do homem com a religião, ele expõe essas verdades absolutas para questionar o que elas significam dentro da sociedade. Ele sempre usa elementos fantásticos, ele usa muita alegoria, mas ele nunca, jamais foge do real, da realidade. Você termina o livro vendo onde ele quer chegar, ao que ele se refere na realidade, no contexto social e político em que ele vive. E claro, a extrema consciência que você percebe que esse autor tinha, né, da sociedade, da política e do momento atual que ele vivia e da história também do seu país. É sensacional. A escrita do Saramago é diferente, né, a pontuação dele é diferente, não tem parágrafos, mas isso não faz problema nenhum, gente, é apenas um livro. Depois que você inicia, que você se embriaga ali naquela narrativa incrível do Saramago que te hipnotiza, vai que vai e você nem percebe mais. É apenas um livro, então te recomendo, leia José Saramago, um dos meus autores favoritos da vida. E esse foi o novo quadro que já lhe dei, começando com o pé direito, com José Saramago, esse grande escritor. Espero que eu tenha te convencido a começar a ler José Saramago. E se você já leu algum livro dele, conta aí pra mim qual que é o seu preferido. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam, para você avisar o YouTube
que gosta desse conteúdo aqui, que ele tem relevância para você. Se ainda não é inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Também ativa o sininho aí, porque você sempre recebe notificação de vídeo novo por aqui, ok? Se quer acompanhar meu dia a dia de leitura, projetos de leitura, né, diários de leitura, notícias também do universo literário, eu também sempre aviso por lá quando tem vídeo novo por aqui, me encontra nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Facebook e Scooby. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!